Oi, gente, tudo bem? Olha, se esse vídeo tá passando aí na tela do seu celular, vem comigo que Deus quer falar com você, amém? Talvez é a chave que você precisa para destravar o que você está vivendo. Gente, não por mim, eu não tenho nada para oferecer, mas eu tenho certeza que Deus ele quer falar comigo, quer falar com você. Deus ele está comprometido com o teu propósito de vida, amém? Então já aproveita, você que está chegando agora, já manda esse vídeo, aperta aí nessa setinha, nesse aviãozinho, manda para um monte de gente que hoje é a nossa última live, né? Nossa última live dessa temporada, então não perde não assista sozinha, manda esse vídeo para algumas pessoas, é fácil, é só clicar nessa setinha aqui e vambora, que eu tô muito empolgada com o que Deus fez nesses dias. Pastora, por que você fez 4 dias seguidos? Gente, eu comecei com totalmente outra pretensão e Deus foi direcionando outras coisas, né? E muita gente já me perguntou, vai ter mais? A gente quer mais, porque hoje é o último dia e a gente tem vivido coisas incríveis, Deus tem falado coisas incríveis. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem entrado, que tem participado ao vivo, né? Eu sei que esse vídeo, um dos vídeos que foram gravados nessa semana, teve mais de 60 compartilhamentos. Gente, isso é só Deus que faz. A gente planta, mas o crescimento é Deus que dá, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Ontem nós falamos um pouco sobre o quanto nós precisamos amadurecer para viver as novas estações que Deus tem para nós, que Deus ele não dá presente de adulto para crianças, para meninos, e que não adianta se a gente não consegue correr com os homens, como nós lemos lá em Eclesiastes, como que nós poderíamos correr com os cavalos, ou seja, se nós não conseguirmos passar nas pequenas provas, como que nós vamos alcançar as situações maiores, como que Deus vai nos levar a situações, a propósitos, a níveis maiores. Também falamos que Deus, ele se importa com a tua jornada, não apenas com o teu destino, não apenas com o teu propósito, mas tudo que você está vivendo, vivenciando, independente se tem sido difícil ou fácil, ele se importa com a tua jornada, porque é na jornada que Deus ele refina o nosso caráter, é na jornada que nós vemos a questão da provisão e da fé, é na jornada que Deus nos prepara para viver as próximas estações. Amém? Nós falamos também um pouquinho que as estações, quando elas começam a mudar, Deus ele nos avisa, ele nos mostra como que vai ser. Então foi um pouquinho do que nós falamos ontem, né? Tem um post anterior ali no feed do Instagram. Se Deus falou com você, manda um direct pra mim, compartilha. Eu tenho visto muitos testemunhos nesses dias, muita gente me chamou no WhatsApp, me chamou no direct falando das coisas que Deus falou. Eu acredito que, gente, eu comecei com uma ideia, essa série de lives, e aí no dia anterior Deus mudou tudo e a cada dia Deus tem dado palavras novas. E ontem eu falei pra vocês, olha, Deus já tinha me dado a palavra pra hoje, lembra que eu falei? E essa madrugada mudou tudo de novo e eu quero confiar que não sou eu, é Deus que está falando com você, é Deus que está falando ao teu coração, a você que está assistindo esse vídeo, talvez você vai assistir muito tempo depois, mas nós vamos continuar nesse tema que nós estamos falando sobre propósitos, sobre processos, jornadas, estações. E talvez se você não viu os vídeos anteriores dessa série, tá lá no IGTV e também no YouTube, no meu canal do YouTube, que é PRA Gerli, Pastora Gerli, igual tá aqui no Instagram. Foi uma ideia até da Juliana, eu quero agradecer. Ela falou, pastora, coloca lá no YouTube, porque os vídeos são muito pesados para mandar pelo WhatsApp, aí cai demais a qualidade. Então talvez você quer compartilhar para alguém que não tem Instagram, que não usa. O primeiro vídeo já tá lá e os outros vídeos eu vou ir colocando aos poucos, amém? Vamos lá? Você tá comigo? Glória a Deus. Sabe, irmãos, nesses dias eu vejo que tem muita coisa nesse processo de amadurecimento para a gente viver as próximas estações. Existem coisas que elas ficam retidas nas regiões celestiais, esperando o nosso amadurecimento para que elas possam descer. É assim que Deus faz.
é como se fosse aquele vinho novo, ele está pronto para ser derramado, mas a Bíblia diz que o vinho novo ele não é derramado em odre velho, porque se o vinho novo é derramado em odre velho, os dois se perdem. Os dois se perdem, o odre arrebenta. Então é necessário trabalhar esse odre. O odre velho é aquele que ele já não tem mais elasticidade, é por isso que não pode ser derramado o vinho novo, porque então ele fermenta e ele pode arrebentar. O odre velho significa aquela questão assim, gente, aí, vamos fazer tal coisa, ai, não sei, eu tô cansado. Aquele desânimo, a preguiça de viver as coisas novas, mas aí Deus trabalha o odre para que o vinho novo, que vem cheio de gás para fermentar, ele seja derramado, para que nenhum se perca, nem o odre e nem o vinho. Amém? Os dois são preciosos. E nesse processo de sementes, eu quero que você venha comigo, nós vamos ler um texto agora na Bíblia, se você estiver anotando aí. É muito poderoso. Gente, que texto poderoso. Não perde, não distrai com nada agora. Eu sei que talvez você está fazendo comida, talvez você está dando comida para os seus filhos. É um horário um pouquinho difícil, mas tenta não se distrair com nada, porque o que Deus vai fazer é muito poderoso, amém? Lá em Marcos 4:26 diz assim, Marcos 4:26, Jesus também disse que o reino de Deus é como um lavrador que lança a semente sobre a terra. Dia e noite, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha e depois se formam as espigas do trigo e por fim o grão amadurece. E assim que o grão ele está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Gente, depois se você puder, medita melhor esse texto de Marcos 26 a 29. E isso é uma chave, porque as sementes, elas são apenas sementes se você não as gerar, se você não as plantar. Você está entendendo? Sementes, elas são apenas sementes, mas se você plantar, aí algo vai acontecer. O tempo de colher, ele não vem antes de plantar. Gente, parece tão óbvio, mas o tempo de colher, ele não vem antes de plantar. Isso é uma chave. E preste atenção, como nós lemos aí, as sementes, elas germinam e crescem, mas isso ele não sabe. O agricultor, ele não sabe como isso acontece. E preste bem atenção, o lugar em que a semente ela é gerada, aonde as pessoas não podem ver. Você as coloca na terra e aí depois disso você não pode mais ver e nem tocar. Você entende? Uma vez que você põe a semente na terra, você não pode mais nem ver e nem tocar. Você tem que regar e confiar que ela vai germinar. Então, um exemplo é 2 agricultores. O primeiro agricultor, ele vai lá, ele planta, e aí ele rega e vai dormir. O segundo agricultor é aquele agricultor ansioso. Ele foi lá e plantou aquela semente e ficou ali em cima dela, foi determinando, cresce agora, ela vai sair, né? Espiga, eu determino, sai daqui agora. E eu quero te perguntar, qual deles teve mais fé? O que foi dormir? Porque ele confiou. Mas pastor, eu não tenho que orar. Claro que você tem que orar, você precisa orar, mas você também precisa aprender a descansar e a confiar e respeitar o processo. Você está entendendo? Anota isso. Você precisa aprender a descansar e respeitar o processo. Tem coisas que Deus faz assim, mas no caso de uma plantação, como a própria Bíblia nos ensina, tem um processo, né? Primeiro você planta, depois você rega e espera que no tempo certo ela vai germinar. Então, em primeiro lugar, você tem que sim jogar semente. Joga semente, ora, chora, ara a terra, planta, confia. E confia. Quando é tempo de semear, é tempo de semear. Eu queria perguntar para vocês quem tem filhos aí, se em algum momento algum dos filhos acordou de madrugada, você saiu correndo lá e falou: pai, mãe, eu tô preocupado, eu tô muito preocupado com a conta de luz, eu não sei se vai dar certo, se a gente vai poder pagar.
a conta da CPFL, né, aqui em Campinas. Não, gente, o filho ele tá lá dormindo, porque esse tipo de ele tá confiando que o pai tá cuidando de tudo. Você consegue entender? O filho não fica questionando essas coisas, porque não compete a ele, compete ao pai. Existe um processo, espiga, a planta, a espiga e o grão. É uma jornada, como nós falamos ontem. Aconteceu uma coisa muito engraçada nesses últimos dias, nesse tempo de quarentena. A pastora Sanira, que é minha cunhada, ela foi ensinar sobre plantação para minha filha de 3 anos. E ela plantou um pé de feijão, e desse pé de feijão ali do algodão, ela passou pro processo ali da terra, e já tinha uns 5 brotinhos. Gente, tava a coisa mais linda. E a Johanna, e ela deixou na casa dela, e ela trazia pra Johanna ver. E a Johanna queria ficar com aquilo, e ela ensinava que, né, a planta tá crescendo e ela tá muito apertada na terra, então ela tá se esticando, e a Johanna fazia os gestinhos. E um dia a Johanna convenceu a minha cunhada de deixar o potinho que elas estavam cuidando na nossa casa. Eu falei, Sanira, ela ainda é criança, eu acho que ela não vai saber cuidar. E ela dizia, Johanna, você cuida para ninguém machucar os brotinhos, porque no tempo certo o feijão vai nascer. Gente, foi questão de segundos. Foi questão de segundos. Ela chegou para mim e ela falou, mamãe, o feijão ele está meio cru. O que aconteceu, Johanna? Saí correndo para fora, quando eu vi o potinho, não tinha mais nada, ela tinha comido. Ela comeu, tinha 5 brotos, ela comeu 5 brotos antes do tempo. Eu olhei pra ela e falei, e aí, filha, você gostou? Eu queria que você entendesse, ela acabou na imaturidade dela de romper um processo. Aquelas sementes germinadas que já estavam virando um broto, elas nunca mais vão virar um grão de feijão para ser colhido. Na imaturidade nossa, quantas vezes a gente come o broto e acha que é suficiente? A gente come o broto e acabou. Vocês estão entendendo? Deus ele nos ensina processos, a gente precisa respeitar processos. Davi, quando ele foi ungido rei, ele era muito jovenzinho. Aí depois disso, ele foi ungido rei e foi levado ao palácio para ser treinado. É verdade? Se você conhece a Bíblia, você vai saber que não. Quando Davi ele é ungido rei, vida que segue. Ele voltou lá para o campo, cuidar das poucas ovelhas do seu pai, diz a Bíblia. E ele continuou confiando no processo. Servindo seu pai, servindo o rei, servindo seus irmãos. E ali no campo, sozinho, ele aprendeu a confiar em Deus. Quando vieram leões, quando vieram ursos diante dos perigos, ali sozinho, ele aprendeu a confiar em Deus. E foi assim que ele foi treinado para agir durante todo o seu reinado. E você vai concordar comigo que os salmos mais lindos sobre confiança em Deus foi Davi que escreveu. Ele respeitou o processo. Ele respeitou o processo. E aí talvez alguém pode virar e dizer, uau, que legal, Davi, aquele pastorzinho, do nada agora é rei. Do nada não. Você não viu o processo, você não viu a semeadura, você não viu ele plantando humildade, você não viu ele requerendo o direito e determinando coisas que não era tempo de ele fazer. Você não viu a honra que ele deu quando ele poderia ter matado o rei e não matou. Você está entendendo? Na construção de uma casa, em que momento que vem a pintura? Em que momento vem a pintura? Não tem como haver pintura antes de haver um alicerce, antes de haver paredes construídas. Se torna um trabalho totalmente insignificante. E é uma chave, gente. Não espere ficar bom para semear. Anota isso aí, gente. Não espere ficar bom para semear. Não espere a quarentena passar para você começar a semear, para você começar a chorar e clamar. Deus, não espere as igrejas abrirem para você novamente ter uma experiência com o Espírito Santo. Não espere. Não espere a primeira gota de chuva cair para você começar a construir a sua arca. Vocês estão entendendo?
tempo de semeadura, para que a gente possa viver os processos e as novas estações que se aproximam. Amém? Contar uma ilustração de uma garotinha. Ela, pequenininha, tinha ganhado R$20 da avó dela de aniversário, e ela toda feliz. E ela guardou aquele dinheiro. E um dia, ela ouvindo seu pai falar, ele estava falando com a esposa: puxa, amor, precisava de R$20 pelo menos para colocar combustível, para conseguir chegar até o banco, para conseguir fazer as coisas que eu preciso. E ela lá do quarto, ela ouviu, e ela pegou aqueles R$20 e levou até o pai. E falou: pai, esse aqui é para você. Aí ele falou: não, imagina, filha, esse dinheiro é seu, você ganhou de aniversário, você pode comprar o que você quiser. Aí ele falou: sabe pai, eu quero dar pra você. E o pai ficou constrangido, pegou aquele dinheiro, ele realmente precisava. Mas ele ficou tão impressionado com a atitude dela, da honra que ela semeou nele, de pegar o dinheirinho que ela tinha ganhado de aniversário. E ele foi, quando ele devolveu pra ela, ele, em vez de devolver 20, ele devolveu 40. Vocês estão entendendo? Quando nós lançamos uma semente de honra, é iniciado um processo e não tem mais volta, a não ser que você arranque. Mas quando você semeia uma semente de honra, inicia um processo, você starta um processo de crescimento. Aleluia! Você starta um processo de crescimento. Então não queira colher aonde você não plantou. Não queira colher um lugar que você não plantou. Então, como você quer colher um bom relacionamento se você não semeia, né? Eu me lembro, eu sempre aconselho os jovens que estão aí na faculdade. Cadê os jovens que estão na faculdade? Assim, não adianta você querer ir bem na faculdade, se preparar profissionalmente, se quando você vai falar com seus professores você desonra, você fala mal, você reclama deles o tempo inteiro. Você já parou para pensar que o seu professor de faculdade pode ser a pessoa que vai te apresentar para o teu próximo chefe? E eu sempre tive muita amizade com os professores, porque eu sei que todo bom relacionamento, quando você semeia, ele nos coloca nos lugares certos. Você lembra de José na cadeia? Ele lá na cadeia, em vez de ele reclamar, ficar falando: Deus, porque o Senhor fez isso? Lá estava a pessoa que apresentou ele diante de Faraó. Vocês estão comigo? Amém? Então, como você quer ter amigos se toda vez que alguém se aproxima de você, você os afasta com conversas incoerentes? Você os afasta com as suas reclamações ou falando mal de um ou de outro, né? Você tem que semear. Eu tenho visto tantas pessoas nesse momento de quarentena, né? Eu vi pessoas semeando bolo, semeando chocolates, né? Me trouxeram coisas maravilhosas aqui nesse período também de gestação. Isso é semeadura, né? Como que você quer romper ministerialmente se você não honra seus líderes? Se você não os ajuda quando eles precisam? Como você quer exigir amor dos seus pais se toda vez você tem uma oportunidade de ficar com eles, você simplesmente sai e não tem paciência? Isso vale para quem tem pais idosos, para quem tem pais que às vezes você fala assim: mas gente, como você quer semear o amor deles? Como você quer colher o amor deles? Talvez você queira ter um marido incrível, e essa daqui é para as mulheres. Como você quer ter um marido incrível se você tem sido uma esposa amarga, reclamona, chata, que fica dando ordem o tempo inteiro? Não o respeita, às vezes na frente dos outros. Agora, para os homens, como você quer ter uma esposa doce e linda se você não demonstra amor por ela? Não ajuda ela com os filhos? Não investe nela, não deixa ela se cuidar? Como você quer ser digno de confiança se você tropeça nas pequenas coisas? Se você não cumpre o que fala? Se você não paga o que deve? Ei, preste atenção! Assuma os seus erros com a mesma coragem que você teve de cometê-los. Vocês estão entendendo? Deixa o Espírito Santo ministrar. Respeitar as estações da sua vida e na vida dos outros é fundamental para que o propósito de Deus se cumpra em você. Aleluia!
E é uma chave, porque a chuva, preste bem atenção, a chuva ela é praticamente irrelevante para o peixe, mas ela é terrivelmente prejudicial à formiga. Então não queira comparar a sua estação com a dos outros. Respeite as estações, respeite o processo. Às vezes o que aquela formiga precisa é um abrigo e não chuva, e ela é praticamente irrelevante para o peixe. Vocês estão entendendo? Eu vou dar um exemplo da gestação. Quando o bebê ele está sendo gerado, ele entra num processo, né? Ele entra e quando esse processo termina? O processo da gestação. O processo da gestação, ele termina dentro da ciência, da questão da biologia, dentro do que Deus nos criou, cerca de 9 meses depois. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, se esse bebê ele precisar sair antes do tempo, o que acontece? Rompeu-se um processo. Lembra que eu falei da Johanna comendo os brotinhos? Rompeu-se um processo. E infelizmente há consequências. Geralmente esse bebê, as mães aí de prematuro vão entender bem o que eu tô falando. Esse bebê ele precisa ficar mais tempo no hospital para terminar aquele processo que era natural para que ele seja concluído. Quanta dor essa mãezinha vai sentir indo dia após dia no hospital, esperando que aquele processo se conclua. Se ele é acontecido de forma natural, o que acontece? A gente sai com o nosso bebezinho do hospital e Deus fez, está pronto. Mas quando esse processo ele é rompido, às vezes há dores e desgastes que não precisariam ter. Amém? Vocês estão entendendo? Já estou quase terminando, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar do bambu chinês. O bambu chinês, depois vocês podem pesquisar lá na internet, ele leva cerca de 5 anos para ele começar a nascer. Durante 5 anos, a pessoa que plantou aquele bambu, ela coloca a semente na terra e ela não vai ver nada. Durante 5 anos. 5 anos, você não sabe se tá dando, se vai dar, se aquela semente tá boa. Só que depois do 5º ano, ela nasce. O bambu nasce e depois que nasce, em menos de 6 meses, ele pode crescer cerca de 25 metros. Uau! Leva tempo para, de repente, Deus fazer algo incrível. Vocês estão entendendo? Talvez tenha sido tempo de semeadura, de muita semeadura, de muito choro, de muita oração, mas de semear. E quando vê, Deus faz. Você fala talvez, mas eu estava dormindo e eu não vi. Uau, parece de repente. Mas como aconteceu com o rei Davi, houve um plantio, né? Então, plante, regue e confie. E talvez você vai dizer, mas pastora, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? Se tem sido o tempo, a gente está falando de processos e estações, você que está chegando agora, a gente está falando de processos e estações da nossa vida, como nós temos que respeitar o processo, precisamos amadurecer para viver a nova estação e precisamos entender o tempo do plantio, porque toda vez que a gente rompe um processo, a gente rompe o agir de Deus dentro de nós, das nossas vidas. E a palavra diz lá em Gênesis, eu falei esses dias no culto, se você quiser achar, tá lá no YouTube da igreja, ibc.campinas, o tema eu esqueci agora, mas tá lá, você pode achar, mas a gente falou um pouquinho assim, se posicione, tempo de se posicionar é a mensagem, você pode procurar lá. Você sabe que lá em Gênesis, quando Deus ele criou os animais aquáticos, cara, isso é incrível, pega essa situação para você. Deus, quando ele criou os animais aquáticos, ele olhou para as águas e disse, águas produzem seres vivos e marinhos. E os peixes, eles foram criados a partir das águas. Então lá em Gênesis 1:11 você vai ver que ele olhou para a terra e disse, terra, produza plantas. E as plantas vieram da terra. Vocês estão entendendo? Aí, quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem. Você veio de Deus. Então, toda vez que você tira o peixe da água, o que acontece?
ele morre. Toda vez que você arranca uma planta da terra, o que acontece? Ela morre. E toda vez que você se afasta de Deus, você morre. Toda vez que você se afasta de Deus, você morre, porque Ele é a tua origem. Ele te fez conforme a imagem dEle, conforme a imagem e semelhança. Então, toda vez que você se afasta de Deus, você morre. E eu quero terminar com isso, gente. Terminar essa série de lives falando por aí sobre isso. Talvez você tenha saído do lugar da qual você nunca deveria ter saído. E você tem questionado a Deus por que nada dá certo. Por que as coisas parecem que vão acontecer e não acontecem. Lembra, Ele é a tua origem. Então, quanto mais perto dele você estiver, quanto mais sementes forem semeadas, quanto mais perto você estiver do Senhor, mais alegria você terá em Deus, mais frutos você terá, muito mais. Aleluia! Eu quero agradecer a Deus por esse tempo e eu quero orar por você. Amém? Aleluia! Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Que nesse tempo, Senhor Deus, que nós estamos vivendo essa estação da quarentena, Pai, que talvez nós nunca na vida imaginaríamos viver. Deus, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos amadureça nesse tempo. Que seja assim um tempo de plantio, Pai, que a gente não espere ficar bom para começar a semear. Que a gente não espere as primeiras gotas de água caírem para a gente começar a construir a nossa arca. Ah, Deus, que seja um tempo de construir raízes, de firmar raízes em Ti, de formar os alicerces, aquilo que ninguém vê, como diz a Tua palavra, Senhor Deus. Quando o agricultor ele põe a semente na terra, a partir disso ele não enxerga mais ela. Talvez muitas pessoas não estão vendo o processo que nós estamos vivendo, mas eu sei, Senhor Deus, que em algum momento, de repente, o Senhor vai fazer brotar frutos, flores e grandes coisas para o Teu reino, Pai. Então nos amadurece nesse tempo, nos ajuda a voltar para o lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído, nos ajuda a cumprir o nosso propósito, aquilo na qual nós fomos chamados, nos ajude a entender a jornada para que nós possamos crescer a cada vez mais em Ti. E Pai, eu quero abençoar todas aquelas pessoas que estão assistindo agora, nesse sábado de meio-dia, nessa última live dessa série, Pai. Que o Senhor seja com cada mulher, com cada homem, que nós possamos aprender contigo, Pai, a esperar em Ti, a confiar em Ti, e declaramos que o Senhor é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa vida, e pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, pelas coisas, Senhor Deus, que nós temos omitido dentro do Teu reino, Pai. Levanta, Pai, eu sei que o Senhor está levantando pessoas, tem homens e mulheres diante de Ti nesse momento, com lágrimas nos olhos, falando: Deus, eu sei que eu preciso me posicionar, eu sei que eu preciso entender esse processo para que eu possa fluir no Teu Espírito, fluir nas coisas na qual o Senhor me chamou. E eu quero entregar essa palavra, Pai, com muito temor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que bom que você me acompanhou nesses dias. Eu tô vendo aqui a Juliana, a irmã Cida, Ricardo tá aqui com a gente, eu vi a Luciana, a Keila, a Lu, meu marido, minha filha estão aí, a Mi, Deus abençoe-me, a Karina, a Cris, a Ariane, a Charlie tá aqui, gente. Glória a Deus pela vida de vocês, a Larissa, a Dani. Glória a Deus, a Fabi também tá aqui, o Rodrigo. Que bênção ouvir você, saber que vocês estão aqui. Pastora Osana, gente, que saudade de vocês. Que bom ouvir vocês dando esse feedback. Aproveita e compartilha esse vídeo, eu vou deixar salvo lá no IGTV. Compartilha esse vídeo com alguém, que às vezes tem gente querendo desistir. Nem plantou e já tá querendo desistir, né? Ou então rompeu o processo. Estava no meio aí do crescimento e a pessoa rompeu o processo. Então faça isso, compartilha com quem você sentir. Que Deus te abençoe, Deus te dê um bom final de semana. A pastora Maraísa também está aqui. E eu queria dizer para vocês
que vocês continuem firmes, né? Aqui no estado de São Paulo, eu sei que tem gente de vários lugares. A gente continua com os nossos cultos online, então segue a gente lá, ibc.campinas. E eu sei que Deus sempre tem algo novo para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.